Como soldar o ferro fundido? Como soldar, meus melhores amigos? Porque quando você solda antes de esfriar, ele vai rachar novamente. Vou compartilhar como soldá-lo. Bom dia a todos os Ironmans e meus melhores amigos. Como estão, meus compatriotas? Como se solda ferro fundido? Como você solda isso, meus melhores amigos? Porque se você soldar antes de esfriar, ele explode de novo. É isso que acontece. Mas antes disso, meus melhores amigos, se vocês não se inscreveram no nosso canal, por favor, inscrevam-se e cliquem no nosso sininho de notificações para serem atualizados sobre nossos próximos vídeos. Amigos, temos aqui um ferro fundido que está quebrado, vamos colá-lo, mas a maneira de soldá-lo, meus melhores amigos, como dissemos, é quebrado em extremos. Por exemplo, calor extremo, a subida súbita está quebrado, o frio repentino está quebrado. Então, o que vamos fazer para soldá-lo? Precisamos pré-aquecê-lo primeiro, certo? Vamos pré-aquecer isso antes de soldá-lo, mas como isso é grosso, vamos colocá-lo em um chanfro. E prestem atenção, meus melhores amigos, isto é ferro fundido. Então nossa vareta de solda também deve ser de ferro fundido. Mas o que vamos fazer primeiro é... Vamos lixar os lados. Mas antes de usar o rebarbadora, melhores amigos, sempre temos que usar óculos de proteção, tá? Na verdade, pessoal, aqui na minha porta já está colocado meu óculos de trabalho. Quando eu entro aqui já coloco, só que quando eu estou em vídeo, então eu tiro, porque eu só estou fazendo vídeo. Mas quando entro no lugar de trabalho, automaticamente você sempre deve usar óculos claros. Foi assim que aprendemos quando trabalhávamos na empresa. Se você apenas entrar, o vidro transparente já vai te alcançar. Você não pode entrar assim na empresa sem vidro de trabalho. Se você não tiver vidro de trabalho, isso é proibido. Isso é o procedimento padrão. Se você entrar, vidro transparente chegará imediatamente até você. Então, aí estão, meus melhores amigos. Este é o nosso ferro fundido e é nosso eletrodo de solda. Precisamos ter um eletrodo de solda que ferro fundido. Comprei algumas peças de eletrodo de solda. A primeira coisa que faremos, como eu disse, já que é um aço grosso, é colocar um chanfro. Aqui nós fizemos o chanfro. O que vamos fazer agora é pré-aquecer, certo? Porque deve estar pelo menos 200 graus Celsius antes de soldar. Antes de aquecermos, podemos apenas soldar os dois lados para que não se movam, certo? Vamos fixar primeiro. Então, meus melhores amigos, nós vamos pré-aquecer usando nossas tochas, certo? Sim, como eu disse, temos que pré-aquecer o ferro fundido porque ele quebra quando esquenta de repente. Lembre-se, nossa máquina de solda ou nossa soldagem vai da temperatura ambiente e esquenta de repente. Ferro fundido, pode colocá-lo no fogão se quiser no fogo, mas precisa ser aquecido primeiro, como fizemos, e soldamos cada lado, para que eles não se separem, né? Aqui temos nossa ferramenta ou pistola de temperatura, pois aqui deve estar pelo menos 200 graus. Aí tá 208 já, 208, hein? Então já podemos soldar isso, amigos, certo? Então, já podemos soldar, amigos, porque já está quente. E quando você soldá-lo, ele deve ser apenas deste tamanho. Você não deve soldá-lo continuamente. Por quê? Como eu disse, o calor súbito vai quebrá-lo. Por isso, quando atingir uma temperatura de 1400 graus, ele vai quebrar novamente. Vai quebrar. Por isso, faremos nossa solda desse tamanho. Talvez uma solda de cerca de 3 centímetros. Depois paramos por 2 minutos e soldamos novamente. E, amigos, isto é um ponto muito importante. A soldagem do ferro fundido deve ser afastada. A distância é muito importante, meus melhores amigos. Porque o fundido não vai cair assim como o ferro normal ou a vareta de solda normal. Se o normal na soldagem é tão distante quanto a espessura da sua vareta de solda, então é essa a distância que você deve manter do ferro. Mas se você for soldar ferro fundido, deve afastar, triplicar ainda mais, amigos, para colocar a peça fundida. Vou repetir, 2 a 3 centímetros para cada solda. Depois paramos por 2 minutos para esfriar. Depois desses 2 minutos, soldamos novamente 2 a 3 centímetros. Esse é o padrão que vamos seguir na soldagem da peça fundida. Vamos soldar de novo. Não devemos continuar assim direto, pessoal, porque isso pode quebrar.
É difícil, meus melhores amigos, aperfeiçoar a aparência, porque isso é ferro fundido, é difícil de soldar. Você terá solda deficiente, especialmente se sua soldagem for como aço, seu eletrodo estiver muito próximo do metal de base ou sua distância for muito curta. Devemos ter uma distância elevada, ok? Tanto quanto você puder colocar distância do metal de base ao eletrodo, faça isso. O que vamos fazer agora, amigos, é colocar isso na areia seca, porque o ferro fundido também quebra em frio repentino, não apenas em calor repentino, por isso precisamos colocar isso debaixo da areia seca. Calor extremo e frio extremo são seus inimigos, por isso nós colocamos sob a areia seca. Senão o ferro fundido fica exposto, então ele vai esfriar de repente, é aí que ele vai rachar, porque vem de uma temperatura alta. Se esfriar de repente, ele vai explodir. Então a maneira mais segura é colocá-lo na areia seca. Então vamos voltar a isso depois de 1 hora, talvez ele esfrie. Ou 1h30. Então é isso, meus melhores amigos, sobre como você pode soldar ferro fundido. Muitas pessoas dizem que é difícil soldar ferro fundido, mas não é impossível. É o que dizem, mas não é difícil, meus melhores amigos. Você só precisa seguir os procedimentos que mostramos e então será fácil soldar ferro fundido. Por causa do nosso canal, todos podem soldar.